No meio de uma vida tão agitada como todos nós estamos vivendo, falar de voltar ao primeiro amor ou sobre voltar ao primeiro amor, por vezes parece até, para muitos, e posso afirmar isso, cansativo de ouvir isso. É como se fosse mais um peso sobre a vida das pessoas. Mas Deus deixa de forma bem clara em sua palavra que nós precisamos e devemos voltar ao primeiro amor. E é sobre isso que nós vamos continuar conversando em mais um Café Pastoral. Vamos lá? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração, ministre ao teu coração e cresçamos juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Nós estamos conversando sobre o tema Voltando ao Primeiro Amor. É um tema que nos faz refletir sobre a nossa própria vida e avaliar se nós estamos vivendo realmente esse primeiro amor. Começamos a conversar ontem sobre isso e vamos continuar hoje. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que o ser humano, eu e você, fomos criados para buscarmos ao Senhor. Olha só o que diz Atos capítulo 17, de 24 a 27. Paulo está falando em Atenas, fazendo ali uma pregação, uma mensagem. E ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, olha o que ele diz, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. A declaração aqui bíblica, ela é muito específica. O homem foi criado, estabelecido por Deus nessa terra para buscá-lo. Ainda que ele passe pela questão da cegueira espiritual, como diz o texto tateando, o homem deveria buscar a Deus. É Deus querendo ser achado pelo ser humano. É Deus desejoso que nós o busquemos, que tenhamos isso em nosso coração. Agora, mesmo que Deus tenha criado o ser humano para o buscar, existe também um aspecto importante. Existe uma forma correta dessa busca. Não é só simplesmente falar o nome de Deus ou gritar pelo nome de Deus no momento que nós estamos passando por uma luta, uma prova. Não. Olha só o que diz Jeremias, e ele deixa de forma muito clara isso. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui se apresenta a forma correta de buscarmos a Deus. Ele deixa claro, o buscarmos de todo coração. Este amor que nós temos para com o Senhor também, quando vivemos esse primeiro amor, faz com que nós trabalhemos para Deus, trabalhemos com dedicação. Jesus, por exemplo, relacionou esse amor com obras, quando disse a Pedro que ele, se ele o amasse, na verdade, que ele pastoreasse o seu rebanho. Está lá em João 21, versículos de 15 a 17. O apóstolo Paulo também falou que o amor de Cristo, ele nos constrange, ou seja, o entendimento da profundidade desse amor nos constrange. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles por quem morreu, aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Foi este constrangimento de amor que fez com que o apóstolo Paulo ele trabalhasse mais do que os demais apóstolos. Ele cita isso em 1 Coríntios 15, 10. Ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, pela graça. E a sua graça que me foi concedida se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. E isso também deve ser assim com cada um de nós hoje. O primeiro amor, queridos, é essa
profunda resposta ao entendimento do amor que temos de Cristo. Quando temos esse entendimento, isso nos leva a buscarmos e servirmos ao Senhor com intensidade, com paixão. Agora, quando o livro de Apocalipse, Jesus está falando com João e fala à igreja de Éfeso, ele fala que aquela igreja havia perdido ou deixado de lado o primeiro amor. Porque alguns acham que se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor pode ser definida como sendo uma diminuição, vamos citar assim como uma empresa, uma diminuição de produtividade. Ou seja, não produzimos tanto e aí isso significa que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Porém, quando nós olhamos o que Jesus falou, a carta lá a Éfeso, nós vamos descobrir que não é uma questão só de relaxarmos, entre aspas, no trabalho ao Senhor. Pois o Senhor disse à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Está lá em Apocalipse 2, parte A. Agora, a palavra grega traduzida aqui como labor é muito interessante. De acordo com a concordância Strong, significa o seguinte: intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Ou seja, esse tipo de labor seguido de perseverança por parte dos efésios era algo que eles viviam. Então não nos permite concluir que a perda disso, que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade, isso prova que eles estavam perdendo o primeiro amor, porque eles viviam intensamente isso. É importante você notar isso. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir. Uma vez que nessa mensagem profética o Senhor fala também à igreja e elogia a persistência desses cristãos de Éfeso. Olha só o que diz Apocalipse 2:3. A igreja de Éfeso: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise na dedicação, uma crise no trabalho, uma vez que é algo que Deus tem contra nós, ou seja, o primeiro amor é algo, ou perda do primeiro amor é algo que Deus tem contra nós. Olha só o que ele diz à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Portanto, quando nós olhamos para o primeiro amor ou a perda do primeiro amor, se traduz em uma queda, ou seja, é chamada de pecado. Por que pecado? Porque necessita de arrependimento. É isso que Jesus está falando à igreja de Éfeso e é isso que ele fala conosco hoje. Há muitos crentes que continuam dedicados ao trabalho do Senhor, muito dedicados, mas perderam a paixão. Por vezes fazem por fazer, por hábito, por estarem na igreja, por religiosidade, simplesmente porque um líder solicitou, ou talvez para ficar bem com todos, e talvez uma série de coisas que você pode buscar, outros motivos, mas eles perderam aquele amor intenso, aquela paixão. Ou seja, e fazer isso no reino de Deus não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido nós fazermos as coisas no reino de Deus se não for com intensidade e paixão. Por isso, por vezes nós precisamos parar e refletir se nós estamos vivendo realmente esse primeiro amor, para que nós não estejamos fazendo as coisas como se fosse apenas um hábito, um costume, uma tradição, ou fazendo porque nós temos que fazer no sentido que alguém pediu, ou para ficarmos bem com a congregação que nós estamos vivendo, para não perdermos o nosso status, entre aspas, mas nós por dentro sabemos que perdemos a paixão. A queixa do Senhor, que o que o Senhor faz é o fato de que esses crentes, eles haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega lá, traduzida como abandonar neste texto bíblico, tem um significado extremamente abrangente. Eu vou ler para você qual o significado. Olha só: enviar para outro lugar, mandar embora ou partir, de um marido que divorcia sua esposa,
enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, ou seja, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Essas expressões, elas refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono, de descaso. O Senhor Jesus tampouco está exortando esta igreja por não o amarem mais. Não se tratava de uma ausência completa de amor, não é isso. Não estou falando isso da sua vida e eu refletindo sobre a minha, também entendo que não seja isso, porque ainda havia amor na igreja. Contudo, o que acontecia é que o amor deles havia perdido a sua intensidade. Não era mais o amor que Jesus esperava encontrar neles. Não era mais aquela paixão que Jesus esperava encontrar em cada um dos seus filhos. Então, hoje é um tempo de nós pensarmos sobre isso. Eu posso estar numa igreja local, eu posso estar trabalhando, eu posso estar realizando. Não é que eu não ame ao Senhor, mas eu perdi aquela intensidade. Eu estou fazendo por hábito? Eu estou fazendo por fazer? Estou realizando porque eu preciso ficar bem com a congregação que eu estou? Eu tenho uma mera responsabilidade? É claro que a responsabilidade faz parte do processo, mas o que nós estamos refletindo aqui é sobre a nossa intensidade, a nossa paixão por Jesus, que isso nos leva a fazer por Ele, para Ele, todas as coisas. Tudo vem através dele e tudo será feito para Ele. Nós não precisamos ser reconhecidos nem elogiados, não precisamos nada disso. Apesar do ser humano ter essas necessidades, mas nós, servos de Jesus, nós precisamos apenas com intensidade realizar a obra do Senhor. Precisamos, dependendo de cada situação, da sua avaliação, da minha avaliação, voltarmos ao primeiro amor. Amém? Que Deus fale ao teu coração e a gente continua falando, quem sabe, se Deus nos permitir, sobre esse assunto. Eu quero aproveitar e dizer a você para conhecer o nosso canal Café Pastoral no YouTube. Basta você digitar lá, Café Pastoral no YouTube, conheça o nosso canal, inscreva-se, faça parte desse projeto, ok? E que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Amém, Deus te abençoe.